A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 22. Zed abriu os olhos. O cheiro da sopa variada era espesso no ar. Sem se mover, ele olhou em volta cautelosamente. Viu Chase deitado ao seu lado, viu os ossos nas paredes e pela janela viu que estava escuro lá fora. Olhou para o próprio corpo. Estava debaixo de uma pilha de ossos. Sem se mover, ele os fez se erguerem no ar, depois flutuarem para um lado e finalmente pararem. Silenciosamente ele se levantou. Estava em uma casa cheia de ossos, ossos de animais. Zed olhou para trás. Surpreso, viu-se na frente de uma mulher exatamente no momento em que ela também virou para trás. Os dois gritaram assustados e levantaram os braços. "Quem é você?" perguntou ele, inclinando-se para a frente e olhando nos olhos brancos. Ela pegou as muletas antes que tivessem tempo de cair e as pôs debaixo do braço. "Eu ser Ed", respondeu ela com a voz áspera. "Você me pregou susto. Acordou mais cedo do que eu esperava." Zed ajeitou o manto. "Quantas refeições eu perdi?" perguntou. Franzindo a testa, Ed o examinou dos pés à cabeça. "Muitas, ao que parece." Um sorriso enrugou o rosto de Zed. Então olhou também Ed de cima a baixo. "Você é uma mulher bonita", anunciou. Com uma curvatura, segurou a mão dela, que beijou de leve, depois endireitou o corpo orgulhosamente, erguendo um dedo magro para o céu. "Zedicus Zulzorander, humildemente ao seu dispor, minha cara senhora." Inclinou-se para a frente. "O que há de errado com a sua perna?" "Nada, está perfeitamente bem." "Não, não", disse ele, franzindo a testa e apontando. "Não essa, a outra." Ed olhou para a perna sem pé, depois outra vez para Zed. "Não vai até o chão. Seu olho tem problema?" "Bem, espero que tenha aprendido a lição. Você tem só um pé, você sabe." A testa franzida deu um lugar a um largo sorriso. "E o problema com os meus olhos", disse ele com a voz fina, "é que eles estavam famintos, mas agora vão se banquetear." Ed deu um sorriso de leve. "Aceita um prato de sopa, mago?" "Pensei que nunca ia perguntar, feiticeira." Ela atravessou a sala atrás dela e até o caldeirão dependurado na lareira, e depois que serviu 2 pratos de sopa, levou-os para a mesa. Encostando a muleta na parede, Ed se sentou de frente para ele e cortou uma grossa fatia de pão e outra de queijo, empurrando-as para ele. Zed se sentou e atacou a comida, mas parou depois de uma colherada e olhou para os olhos brancos. "Richard fez essa sopa", disse ele com a voz firme, a segunda colherada entre o prato e a boca. Ed pegou um pedaço de pão e o mergulhou na sopa olhando para ele. "Isso ser verdade. Você ter sorte. A que eu faço não é tão boa." Zed olhou em volta e pôs a colher no prato. "E onde ele está?" Ed levou um pedaço de pão à boca e mastigou olhando para ele. Quando engoliu, respondeu. "Ele e a madre confessora foram para a passagem, para Midlands. Embora ele conheça ela apenas como Cailan, ela ainda esconde dele sua identidade." Contou para o mago a história de como Cailan e Richard tinham ido até lá, procurando ajuda para os 2 amigos. Zed, com o queijo em uma das mãos e o pão na outra, mordia alternadamente cada um enquanto ouvia Ed fazendo uma careta quando ela disse que o tinha alimentado só com mingau. "Ele pediu para dizer que não pode esperar você, mas sabia que você ia compreender. O Seeker me deu instruções para dizer a Chase para fazer preparativos quando a fronteira ruir para enfrentar as forças de Raoh. Ele sentia não saber qual é o seu plano, mas ele temia não poder esperar." Melhor assim", murmurou o mago. "Meu plano não inclui Richard." Zed voltou a comer avidamente. Quando terminou a sopa, foi até o caldeirão e se serviu de outra porção.
Ofereceu-se para servir a Ed também, mas a feiticeira ainda não tinha terminado o primeiro prato, pois não tirou os olhos do mago o tempo todo. Quando Zed se sentou de novo, ela empurrou mais pão e queijo para ele. Richard guarda segredo de você, disse ela em voz baixa. Se não era por esse negócio com Raoul, eu não dizia, mas achei que você deve saber. A luz do lampião iluminava o rosto magro e o cabelo branco de Zed, e as sombras o faziam parecer mais emaciado e magro. Ele pegou a colher, olhou para a sopa por um momento, depois outra vez para Ed. Como você sabe, nós todos temos segredos, os magos mais do que os outros. Se soubéssemos os segredos uns dos outros, o mundo seria muito estranho. Além disso, tiraria toda a graça de contá-los. Seus lábios finos se curvaram num sorriso. Seus olhos brilharam. Mas não temo o segredo de uma pessoa em que confio e ele não precisa temer o meu. Faz parte de ser amigo. Ed se recostou na cadeira, olhando para ele com os olhos brancos. O sorriso voltou. Para o bem dele, espero que você esteja certo em confiar. Eu não ia gostar de zanga de mago. Zed deu de ombros. Para um mago, sou bastante inofensivo. Ela olhou para os olhos dele à luz do lampião. Isso ser mentira, murmurou a feiticeira com sua voz raspante. Zed pigarreou e pensou em mudar de assunto. Parece que eu devo a você por cuidar de mim, minha cara senhora. Isso ser verdade. E por ajudar Richard e Cailan. Olhou para Chase e apontou com uma colher. E o guarda da fronteira também. Sou seu devedor. O sorriso de Ed se alargou. Talvez algum dia você pode devolver favor. Zed arregaçou as mangas do manto e voltou a tomar a sopa, mas não com a mesma voracidade. Ele e a feiticeira se observavam. O fogo na lareira estalava e lá fora os insetos noturnos uniam. Chase dormia. Há quanto tempo eles se foram? Perguntou Zed finalmente. Este é o 7º dia que ele deixou você e o guarda da fronteira para eu tomar conta. Zed acabou de comer e empurrou o prato cuidadosamente. Cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para baixo, batendo um polegar contra o outro. A luz do lampião tremeluziu e dançou no seu farto cabelo branco. Richard disse como vou encontrá-lo? Por um momento Ed não respondeu. O mago esperou, batendo os polegares, até que ela finalmente disse. Eu dei a ele uma pedra da noite. Zed se levantou de um pulo. O que você fez? Ed olhou calmamente para ele. Queria que eu mandasse ele para a passagem à noite, sem luz para enxergar. Ser cego na passagem é morte certa. Eu queria que ele atravessasse. Só assim eu podia ajudar. O mago apoiou as mãos fechadas na mesa e se inclinou para a frente, o cabelo branco ondulado em volta do rosto. E você o avisou? É claro que eu avisei. Zed entrecerrou os olhos. Como? Com um enigma de feiticeira? Ed pegou as maçãs e jogou uma para Zed. Ele a apanhou no ar com um encantamento silencioso. A maçã flutuou, girando devagar enquanto ele continuava a olhar para a mulher. Senta, mago, e para de se mostrar. Deu uma mordida na maçã e mastigou devagar. Zed se sentou emburrado. Eu não queria assustar ele. Ele já estava bastante assustado. Se eu tinha dito que uma pedra da noite pode fazer, ele ia ter medo de usar, e aí ele ia ser apanhado pelo mundo subterrâneo. Sim, eu avisei ele, mas com um enigma, para ele resolver mais tarde, depois que ele atravessar a passagem. Zed apanhou a maçã no ar. Maldição, Ed, você não compreende. Richard detesta enigmas, sempre detestou. Ele os considera um insulto à honestidade. Ele se recusa a resolvê-los. Ele sempre os ignora, por questão de princípio. A maçã estalou quando ele deu uma mordida. Ele ser Seeker. É isso que Seeker faz. Resolve enigma. Ed largou a maçã e se inclinou para a frente com a mão na mesa. A preocupação lhe suavizou o rosto.
Zed, eu estava tentando ajudar o rapaz. Quero que ele tenha sucesso. Perdi o meu pé na passagem, ele ia perder vida. Se o Seeker perder vida, nós todos também perdemos. Eu não quis fazer mal a ele. Zed largou a maçã e descartou a zanga com um largo gesto da mão. Eu sei disso, Ed. Não estava sugerindo que você queria fazer mal a ele. Pegou as mãos dela. Tudo vai dar certo. Fui tola. Ele me disse que não gosta de enigmas, mas eu não dei atenção. Zed, procura Richard por meio da Pedra da Noite. Vê se ele consegue passar. Zed fechou os olhos e encostou o queixo no peito, respirando profundamente 3 vezes. Então parou de respirar por um longo tempo. O som de vento distante se espalhou no ar. Vento numa planície aberta, deserta, sinistra. Vento constante. O som morreu finalmente e o mago começou a respirar outra vez. Ergueu a cabeça e abriu os olhos. Ele está em Midlands. Conseguiu atravessar a passagem. Ed ficou aliviada. Eu dar a você osso para passar a salvo. Você vai encontrar ele agora? O mago olhou para a mesa, desviando o olhar dos olhos brancos. Não, disse ele em voz baixa. Ele terá de fazer isso, entre outras coisas, sozinho. Como você disse, ele é o Seeker. Tenho de fazer um trabalho importante se quisermos deter Darkenbrow. Espero que, enquanto isso, ele consiga ficar longe de encrencas. Segredos? Perguntou a feiticeira com seu pequeno sorriso. Segredos, respondeu o mago. Devo partir imediatamente. Ele tirou a mão de baixo da dela e acariciou a... Ela tirou a mão debaixo da dele e acariciou a pele ressecada do mago. Está escuro lá fora. Escuro, concordou ele. Por que não passa a noite aqui? E pode partir com a primeira luz da manhã. Zed ergueu os olhos para ela. Passar a noite? Ed deu de ombros, continuando a acariciar a mão dele. Às vezes é muito solitário aqui. Bem, o sorriso maroto iluminou o rosto de Zed. Como você disse, está escuro lá fora. Acho que seria mais sensato partir de manhã. De repente franziu a testa. Esse não é um dos seus enigmas, é? Ela balançou a cabeça e o sorriso voltou. Eu trouxe a minha pedra de mago. Você estaria interessada? O rosto de Ed se suavizou com um sorriso embaraçado. Eu gostar muito. Olhou para ele, recostou na cadeira e deu uma mordida na maçã. Zed ergueu uma sobrancelha. Nua? Vento e chuva vergavam o mato alto com ondas lentas quando os dois atravessaram a planície aberta. As árvores eram poucas e espaçadas, a maioria grupos de bétulas e amieiros nas margens de regatos. Cailan observava atentamente o mato. Estavam perto do território do povo da lama. Richard seguia atrás em silêncio, como sempre vigiando Cailan. Não agradava a ela a ideia de levá-lo ao povo da lama, mas Richard tinha razão. Precisavam saber onde procurar a última caixa e não havia mais ninguém por perto para lhes indicar a direção certa. O outono estava quase no fim e o tempo passava rapidamente. Mas o povo da lama podia não estar disposto a ajudar e, nesse caso, teriam perdido tempo. Pior ainda, embora ela soubesse que eles provavelmente não ousariam matar uma confessora, mesmo uma que viajava sem proteção de um mago, não tinha ideia de se ousariam matar um Seeker. Nunca viajara em Midlands sem um mago. Nenhuma confessora faria isso. Richard era melhor proteção do que Giller, o último mago que a tinha acompanhado, mas não era considerado protetor da confessora. Ela era a protetora do Seeker. Não podia permitir que ele arriscasse a vida por ela outra vez. Richard era mais importante do que ela para deter Prowl. Era isso que importava acima de tudo. Ela empenhava sua vida em defesa do Seeker, em defesa de Richard. Nunca fora tão ardentemente sincera em toda sua vida. Se chegasse um momento em que devesse escolher, quem deveria morrer seria ela. O caminho no meio do mato alto os levou a 2 postes,
cada um de um lado da trilha, envoltos em peles tingidas com listras vermelhas. Richard parou, olhando os crânios nas pontas dos postes. Esses crânios são dos inimigos do povo da lama? Perguntou Richard. Não, são os crânios de honrados ancestrais. Estão aí para tomar conta de suas terras. Só os mais respeitados merecem essa honra. Cailan se virou para ele e levantou uma sobrancelha. Um dos modos de ser reverenciado pelo povo da lama é matar estranhos. Olhou para os crânios. Mas isso não é uma ameaça para nenhuma outra pessoa. É simplesmente uma tradição deles. Richard respirou fundo e tirou a mão do poste. Vamos ver se conseguimos alguma ajuda deles para que possamos continuar a reverenciar os seus ancestrais e manter longe os estranhos. Lembre-se do que eu disse, avisou ela. Eles podem não querer ajudar. Você terá que respeitar essa decisão. Esse é um dos povos que eu estou tentando salvar. Não quero que faça mal a eles. Cailan, não é minha intenção nem meu desejo fazer mal. Não se preocupe, eles nos ajudarão. É para o seu próprio bem. Talvez eles não pensem assim, insistiu ela. A chuva tinha parado e foi substituída por uma névoa leve e fria. Ela tirou o capuz da capa. Richard, prometa que não fará mal a eles. Ele tirou também o capuz, pôs as mãos na cintura e a surpreendeu com um sorriso de canto de boca. Agora eu sei qual é a sensação. Do quê? Perguntou ela desconfiada. Richard olhou para ela e o seu sorriso se alargou. Lembra quando eu tive febre causada pela trepadeira serpente e pedi a você para não fazer mal a Zed? Agora sei como você se sentiu quando não pôde me prometer. Cailan olhou para os olhos cinzentos dele, pensando no quanto queria deter Val e pensou em todos os que ele tinha matado. E agora eu sei como deve ter se sentido quando eu disse que não podia prometer. Ela sorriu. Você se sentiu um tolo por pedir? Quando compreendi o que estava em jogo, e quando vi que tipo de pessoa você era, incapaz de fazer mal a alguém exceto se não tivesse escolha. Então me senti tolo, por não confiar em você. Cailan se sentiu tola por não confiar nele, mas sabia que Richard confiava demais nela. Desculpe, disse ele ainda sorrindo. Eu devia conhecer melhor você. Você sabe como podemos convencê-los a nos ajudar? Cailan estivera várias vezes no povoado do povo da lama, mas como convidada. Eles jamais pediriam a presença de uma confessora. Fazia parte da rotina das confessoras visitar profissionalmente os povos de Midlands. Eles tinham sido bastante delicados, mas deixaram claro que preferiam resolver os próprios problemas e não queriam interferência externa. Não era um povo que reagisse a ameaças. O povo da lama tem um conselho de videntes. Nunca tive permissão para assistir a uma dessas reuniões, talvez por ser uma estranha, talvez por ser mulher. O grupo adivinha as respostas às questões que afetam o povoado. Não fariam uma reunião à ponta da espada. Se resolverem nos ajudar, deve ser voluntariamente. Você precisa convencê-los. Richard olhou nos olhos dela. Com sua ajuda, podemos fazer isso. Precisamos. Ela assentiu e voltou a andar. As nuvens pairavam baixas e espessas sobre a planície, parecendo ferver lentamente enquanto rolavam em sua procissão infindável. Na planície parecia haver muito mais céu do que em qualquer outro lugar. Era uma presença dominadora, impondo-se à terra plana e imutável. A chuva engrossava os regatos e a água revolta e enlameada espumava e batia com um rugido nas toras de madeira usadas como ponte. Cailan sentia a madeira estremecer com a força da água debaixo dos pés. Andava com cuidado porque a madeira era escorregadia e não havia uma corda para servir de corrimão. Richard ofereceu a mão para ajudá-la e ela aceitou satisfeita a desculpa para segurar a mão dele. Surpreendeu-se esperando ansiosa pelas pontes para poder segurar a mão de Richard, porém, por mais difícil que fosse, não podia encorajar os sentimentos dele por ela. Desejou ser apenas uma mulher como qualquer outra, mas não era. Era uma confessora. Porém, às vezes, em breves momentos, podia esquecer e fingir que não era.
Queria que Richard caminhasse ao seu lado, mas continuava atrás vigiando a paisagem, cuidando dela. Ele estava em terra estranha, não confiava em nada e em tudo via a ameaça. Em Westland, Cailan tinha sentido a mesma coisa, por isso compreendia. Ele arriscava a vida para combater Raoul, para combater coisas que nunca havia encontrado antes e tinha razão para estar alerta. Os cautelosos morriam depressa em Midlands, os descuidados mais depressa ainda. Depois de atravessarem outro regato e voltarem para a relva molhada, 8 homens surgiram de repente na frente deles. Cailan e Richard pararam bruscamente. Peles de animais cobriam grande parte dos seus corpos. Lama grossa que não era lavada pela chuva cobria o resto do corpo, o rosto e o cabelo. Molhos de relva atados nos braços e nas peles que vestiam e debaixo das faixas que usavam na cabeça os faziam invisíveis quando estavam agachados. Pararam em silêncio e carrancudos na frente dos dois. Cailan reconheceu vários deles. Era um grupo de caça do povo da lama. O mais velho, um homem forte e musculoso que Cailan conhecia pelo nome de Savidlin, aproximou-se dela. Os outros esperaram, lanças e arcos abaixados, mas prontos para serem usados. Cailan sentiu Richard muito perto dela. Sem virar para trás, murmurou para ele ficar calmo e fazer o mesmo que ela. Savidlin estava parado na frente deles. Força para a confessora Cailan, disse ele. Força para Savidlin e o povo da lama, respondeu ela na língua deles. Savidlin a esbofeteou com força. Ela retribuiu do mesmo modo. Imediatamente Cailan ouviu o som cantante da espada de Richard sendo desembainhada. Cailan virou para trás. Não, Richard! A espada estava pronta para atacar. Não! Segurou os pulsos dele. Eu disse para ficar calmo e fazer o mesmo que eu. Richard olhou de Savidlin para ela com fúria, com a magia pronta para atacar. Os músculos do seu rosto ficaram tensos quando ele cerrou os dentes com força. E se eles cortarem o seu pescoço, devo deixar que façam o mesmo comigo? É assim que eles cumprimentam as pessoas. Demonstra respeito pela força do outro. Richard hesitou. Desculpe por não ter avisado, Richard. Guarde a espada. Richard olhou dela para Savidlin e outra vez para ela antes de ceder e, zangado, embainhar a espada. Aliviada, ela se virou para o povo da lama, sempre muito perto de Richard. Savidlin e os outros apenas os observavam calmamente. Não compreendiam as palavras, mas pareciam entender o que tinha acontecido. Savidlin olhou para Cailan e falou em seu dialeto. Quem é esse homem de gênio forte? Chama-se Richard. É o Seeker, o que procura a verdade. Murmúrios irromperam no grupo. Savidlin olhou nos olhos de Richard. Força para Richard, o Seeker! Cailan traduziu para ela o que Savidlin tinha dito. Richard continuava furioso. Savidlin se aproximou e golpeou Richard, não com a mão aberta como fizera com Cailan, mas com o punho fechado. Richard revidou imediatamente com um murro tão forte que derrubou Savidlin de costas no chão. Ele ficou deitado e atordoado, com pernas e braços abertos. As mãos apertaram as armas. Com um olhar ameaçador, Richard os imobilizou. Savidlin ergueu o corpo apoiado em uma das mãos, esfregando o queixo com a outra. Ninguém jamais demonstrou tanto respeito por minha força. Esse é um homem sábio. Os homens caíram na gargalhada. Cailan cobriu a boca com a mão, tentando disfarçar o riso. A tensão desapareceu. O que ele disse? Perguntou Richard. Disse que você tem grande respeito por ele e que você é sábio. Acho que você fez um amigo. Savidlin estendeu a mão para Richard ajudá-lo a se levantar. Desconfiado, Richard o ajudou. Quando ficou de pé, Savidlin bateu nas costas de Richard e passou o braço em volta dos ombros fortes dele. Estou realmente satisfeito por você reconhecer a minha força, mas espero que não venha apresentar seus respeitos outra vez. Os homens riram. Entre o povo da lama, você será conhecido como Richard o Esquentado. Esforçando-se para não rir, Cailan traduziu. Os homens sorriam ainda. Savidlin se virou para eles.
Talvez vocês queiram cumprimentar o meu grande amigo e deixar que ele demonstre o seu respeito por sua força? Todos levantaram as mãos na frente do rosto e balançaram a cabeça vigorosamente. Não, disse um deles rindo. Ele já demonstrou respeito suficiente por todos nós. Savidlin se voltou para Cailan. Como sempre, a confessora Cailan é bem-vinda entre o povo da lama. Sem olhar para ele, indicou Richard com a cabeça. Ele é o seu companheiro? Não. Savidlin ficou tenso. Então veio escolher um dos nossos homens? Não, disse ela, recuperando a calma. Savidlin ficou aliviado. A confessora escolhe companheiros de viagem perigosos. Não para mim, só para aqueles que querem me fazer mal. Savidlin sorriu compreendendo e olhou para Cailan de alto a baixo. Está com roupas estranhas, diferentes das que usava antes. Mas por baixo delas eu sou a mesma, disse Cailan, inclinando-se um pouco para ele para enfatizar suas palavras. É isso que você precisa saber. Savidlin recuou um pouco ante a expressão intensa dela e assentiu com a cabeça. Entrecerrou os olhos. E por que está aqui? Para que possam nos ajudar. Há um homem que vai reinar sobre o seu povo. O Seeker e eu preferimos que vocês mesmos façam isso. Viemos procurar a força e a sabedoria do seu povo para nos ajudar a lutar contra ele. Pai Rao, disse Savidlin com convicção. Você sabe? Um homem veio, disse que era um missionário que queria nos ensinar tudo sobre a bondade de um homem chamado Pai Rao. Falou com o nosso povo durante 3 dias até ficarmos cansados dele. Foi a vez de Cailan ficar tensa. Olhou para os outros homens que começaram a sorrir à menção do missionário. Olhou outra vez para o rosto coberto de lama do mais velho. E o que aconteceu com ele no fim dos 3 dias? Ele era um bom homem, Savidlin sorriu significativamente. Cailan enrijeceu o corpo. Richard chegou mais perto dela. O que estão dizendo nessa língua estranha? Querem saber por que estamos aqui. Dizem que ouviram falar de Darkenraw. Diga que quero ficar com seu povo, que precisamos que convoquem uma reunião. Cailan ergueu os olhos para ele. Estou chegando lá. Ed estava certa, você não é um homem paciente. Richard sorriu. Não, ela estava errada. Sou muito paciente, mas não muito tolerante. Há uma diferença. Cailan sorria para Savidlin enquanto falava com Richard. Muito bem, não fique intolerante logo agora, nem demonstre mais o seu respeito por enquanto. Eu sei o que estou fazendo e tudo está indo bem. Deixe que eu faça do meu modo, certo? Ele concordou e cruzou os braços frustrado. Cailan se voltou outra vez para o mais velho dos homens, que olhou atentamente para ela e fez uma pergunta que a surpreendeu. Cailan, o esquentado nos trouxe chuva? Cailan ficou intrigada. Bem, eu acho que pode-se dizer que sim. A pergunta a deixou confusa e ela não sabia o que dizer, por isso disse a verdade. As nuvens o seguem. O homem olhou atentamente para ela e balançou a cabeça definitivamente. Cailan não se sentiu bem sob o olhar dele e procurou voltar a conversar para o motivo da sua visita. Savidlin, o Seeker veio ver o seu povo a conselho meu. Ele não está aqui para prejudicar o seu povo ou interferir nos seus assuntos. Você me conhece. Já estive com vocês antes. Você sabe do meu respeito pelo povo da lama. Eu não traria outra pessoa para vocês se não fosse importante. Nesse momento, o tempo é nosso inimigo. Savidlin considerou as palavras dela por algum tempo e então falou. Como eu disse antes, você é bem-vinda entre nós. Olhou com um sorriso para o Seeker e outra vez para ela. Richard o Esquentado também é bem-vindo ao nosso povoado. Os outros homens ficaram satisfeitos com a decisão. Todos pareciam gostar de Richard. Apanharam suas coisas, incluindo 2 gamos e um javali, cada um amarrado a um pau para carregar. Cailan não tinha visto antes o resultado da caçada deles, porque estava escondido na relva. Caminhando na trilha, os homens se aproximaram de Richard, tocando nele cautelosamente e fazendo perguntas que ele não podia compreender. Savidlin bateu no ombro dele, ansioso para mostrar o novo amigo grandalhão para todos no povoado.
Cailan seguia ao lado dele, quase completamente ignorada e feliz porque eles gostavam de Richard. Ela compreendia, era difícil não gostar dele, mas havia outro motivo para aquela aceitação imediata. Ela se preocupava com qual podia ser esse motivo. Eu disse que os conquistaria, Richard sorriu olhando por cima das cabeças deles. Nunca pensei que conseguiria isso esmurrando um deles. Fim do capítulo 22.